Aí esse conteúdo aqui de mercado financeiro, ele basicamente vai ser uma continuação dos aspectos ali da política monetária. Quando a gente começou a falar de política monetária, né, a primeira coisa que vem no debate é o que é a moeda, quais as funções da moeda, a oferta de moeda, a demanda de moeda, certo? Coisas que a gente falou na aula passada. E aí, para complementar isso aí, a gente vai colocar aqui alguns conceitos do sistema financeiro nacional, como que funciona, e depois algumas características do Banco Central, como o seu objetivo, sua função e suas ferramentas. Basicamente, o conteúdo da prova vai englobar essas perguntas que são mais objetivas. Beleza? Em relação aos conceitos de moeda, né, aqui mais uma vez reforçando o conceito, né? A moeda nada mais é do que um objeto aceito pela coletividade para intermediar as transações financeiras, né, para fazer pagamentos de bens e serviços. Ela tem o cunho forçado, então a aceitação desse objeto ela é garantida por lei. E é importante frisar isso, porque quando a gente vai analisar ali as funções da moeda, o que precisa que a moeda tenha para que a gente defina ela como moeda de verdade, a gente pode pegar várias outros tipos de ativos. Hoje em dia bastante mencionado também se a criptomoeda é ou não moeda, né? Já ouviu esse papo? Será que o Bitcoin é moeda? Porque pelas características que a gente tem como funções de moeda, né? Função da moeda, o que a moeda precisa ter para a gente caracterizar ela como moeda, a gente vai ver que até, de repente, uma criptomoeda pode ter as mesmas funções. Só que a diferença é que o cunho não é forçado. Ou seja, não é obrigatoriedade de ninguém aceitar um Bitcoin aqui no Brasil, certo? E como eu mencionei na aula passada, uma característica importante do mercado monetário é que se o país controla sua política monetária, ele não pode abrir mão dessa ferramenta, né, para adotar uma outra moeda. Seja lá, por exemplo, economias que usam o dólar como moeda também, mesmo não emitindo dólar, seja uma criptomoeda. Tem algumas exceções, né? Uma mais recente aí foi El Salvador, que há uns 2, 3 anos atrás adotou a criptomoeda, o Bitcoin, como uma moeda corrente. El Salvador poderia ter feito isso porque ela já não tem moeda própria. Então, se o país já nem tem, ele já é uma economia dolarizada, então não faz mesmo, não tem essa restrição que tem outros países que têm uma economia mais forte, mais saudável. O problema de adotar tanto uma criptomoeda como o dólar, como moeda corrente, é que você perde o controle da sua política monetária. E por conta disso, o ciclo econômico do país que faz isso, ele tem que estar muito alinhado com o ciclo econômico da emissão da moeda que foi escolhida, né? Por exemplo, se a Argentina adota o dólar como moeda principal, ela tem que fazer com que o ciclo econômico dela seja alinhado com o ciclo econômico dos Estados Unidos. Porque pode acontecer, e muitas vezes isso vai acontecer, de que, por exemplo, os Estados Unidos está com um problema de inflação e faz uma política contracionista. Só que a Argentina está no momento, de repente, de ter que gerar mais empregos, de sair de uma crise financeira, e aí ela não pode fazer isso, porque ela tem que se adequar ao controle monetário dos Estados Unidos, da sua capacidade de ter moedas, né, através das suas exportações sendo maiores do que as importações. Então, com isso, acaba que a política fiscal fica comprometida a tapar o buraco que a política monetária deixou. Então, aí o país ele não consegue ter um desenvolvimento, né, um crescimento econômico também mais estável, alinhado com seus próprios objetivos. Então, as funções da moeda, essa é uma perguntinha de prova aí, que eu já mencionei na aula passada, mas é só lembrar dessas 3 características: meio de troca, padrão de medida e reserva de valor. Temos os tipos de moeda aqui, né, só para mencionar, isso não é uma questão de prova. Temos moedas metálicas, moedas de papel, moeda escritural. Outra questão que é importante aqui é o conceito de liquidez. Isso aí eu vou perguntar. O que é liquidez? E a definição é que a liquidez é a qualidade de um ativo em se transformar em outro ativo. No caso aí está escrito moeda, mas é porque a moeda é o ativo que tem a liquidez por excelência. Então, por exemplo, você tem uma cadeira. Você quer transformar essa cadeira num refrigerante. A liquidez da cadeira é difícil, né? Você tem que achar alguém que queira comprar uma cadeira e tem um refrigerante para dar de troca. Você tem uma cadeira, que é um refrigerante. Tem que achar alguém que tenha um refrigerante que queira uma cadeira. O que é mais fácil é você achar alguém que tenha dinheiro para trocar sua cadeira e achar alguém que aceite dinheiro pela cadeira. Porque com a intermediação do dinheiro você consegue ter mais liquidez, certo?
Nos livros de história contam que antes de existir a moeda, a gente tinha o escambo. Vocês já viram falar disso? Escambo. Uma pessoa produzia galinha, outra produzia vacas. Uma queria carne de vaca, outra de galinha. E aí um trocava com o outro. Mas não existe evidências concretas de que isso realmente aconteceu e em que período que aconteceu. O que se tem é que tem vários tipos de moeda que foram sendo utilizados ao longo dos anos. Em algum momento foi sal, em algum outro lugar era conchinha do mar, em algum outro lugar era um tipo de semente. Tem até descobertas que pegam... uma coisa que eu vi, que parece até naquele documentário da ascensão do dinheiro. Um pedacinho de pedra que está lá acunhado numa escrita Mesopotâmia, que fala, isso aqui vale tantos sacos de grão na próxima colheita, né? Como se fosse um título de dívida, né? Uma promessa de pagamento futuro. Então, assim, é difícil mensurar quando que começou o uso da moeda, certo? Sobre o conceito de liquidez, queria que vocês anotassem um conceito que é do economista John Maynard Keynes, escrevi o nome dele aqui, que antes do Keynes, a ideia é de que o juro é o preço do dinheiro, antes do Keynes, certo? Então, o dinheiro é como um outro produto. E quando surgiu a teoria keynesiana, o Keynes vai dizer o seguinte, então anota aí, que os juros, pensar na palavra exata aqui, é o preço por abrir mão da liquidez. E quando a gente fala de investimentos ou aplicações, a gente vai sempre levar em consideração essas três características. O risco que está envolvido, e o risco ele é inversamente proporcional à remuneração, quer dizer, proporcional à remuneração, digo. Então, quanto maior risco, espera-se que você ganhe mais taxa de juros, certo? O volume também ele é uma condição que é proporcional à remuneração. Espera-se que quanto mais você abra mão do volume financeiro, mais você receba em remuneração, certo? Por último, a liquidez. Da mesma forma, aplicações que têm uma liquidez mais curta, né? Ou seja, que você pode fazer a aplicação e retirar a aplicação num curto espaço de tempo, elas vão remunerar menos do que uma aplicação que requer um prazo mínimo de alocação do seu capital. Então, quando a gente coloca o dinheiro na poupança, por que a poupança paga pouco? Considerando essas três características. Qual é o risco da poupança? O risco é o banco quebrar. Esse risco é baixo, muito baixo, certo? Então, o risco da poupança é baixo. Qual é o volume mínimo para aplicação na poupança? Acho que nem tem, né? Sei lá, R$1, R$2. Então, é pouco. E qual a liquidez da poupança? Você colocou hoje, você pode tirar hoje, você pode tirar amanhã. Então, a poupança vai pagar menos. Tem, tipo, fundos de investimentos, por exemplo, que vão falar o seguinte, isso aqui eu vou investir em uma coisa mais arriscada, então eu vou já remunerar mais. O volume mínimo de investimento é tantos R$1.000. Você tem que movimentar de tantos mil por vez. Isso serve para justamente reduzir a liquidez que o investidor vai poder obter, porque o cara que pega esse dinheiro emprestado, ele quer fazer aplicações que vão ter um prazo de maturação um pouco maior e com isso vão remunerar mais. Então, se ele tiver que toda hora que alguém pedir o dinheiro de volta, ele tiver que desfazer a posição que ele está montado, nem sempre isso vai ser possível. Então, o volume de investimento conta nisso. E a liquidez, quando se trata de aplicações financeiras, vocês vão ver descrito da seguinte maneira. Às vezes tem uma aplicação que é D mais 0, que é tipo da poupança. Então quer dizer que você pediu para sair, você sai no mesmo dia. Tem algumas que vão ter D mais 30, D mais 60, que é o quê? Eu quero sair, eu só vou receber daqui 60 dias na cotação daqui 60 dias. Isso serve para diminuir a volatilidade da aplicação. Então vamos dizer que você aplicou num fundo de investimento em ações e o mercado despencou. Qual que é o movimento de manada que a galera vai no desespero fazer? Vai tirar a grana. Agora, se você vê assim, se eu pedir para sair agora, o dinheiro só vai cair daqui 2 meses. E eu não sei se daqui 2 meses o negócio vai estar pior ou vai estar melhor. Então, eu acabo deixando lá. Então, dá mais margem para o gestor do dinheiro poder trabalhar. Beleza? Alguma dúvida nesses conceitos aí? Questão da demanda por moeda, que já foi citada ali na aula passada também, e também é uma das perguntinhas que vai existir na prova aí. Então, a resposta é 3 palavras: transações, precaução e especulação. Então, esses são os motivos que as pessoas demandam moeda, segundo Keynes também, certo? Aí agora eu vou falar um pouco do mercado financeiro nacional, sua função, seus participantes, e depois a gente vai falar as características do Banco Central, e aí esses são os temas propostos aí para avaliação, e depois eu vou comentar sobre a recente crise que aconteceu aí envolvendo o Japão e as bolsas, e
contexto mais atual ali da conjuntura econômica. Então, falando assim, o que é o sistema financeiro nacional? Você pode resumir isso numa frase. Junta quem tem dinheiro para emprestar e quem quer pegar o dinheiro emprestado, beleza? Então, escrevendo aqui de uma maneira mais formal, né, ele é entendido como conjunto de instituições financeiras, instrumentos financeiros, que visam, em última análise, transferir recursos de agentes econômicos superavitários para deficitários. Ou seja, quem que é o agente carente de recursos são as pessoas deficitárias, né, ou que querem alavancar os seus empreendimentos, e os superavitários são aqueles que querem investir. Ele é estruturado e regulamentado por uma lei de 64, e depois pela lei de mercado de capitais e pela lei de bancos múltiplos. Aí, falando de instituições financeiras e bancárias, é importante relacionar que tem vários tipos de instituições que vão participar. Eu vou já para a parte mais objetiva aqui. As instituições financeiras bancárias, elas têm moeda de depósito à vista. Ou seja, são instituições que você pode ter uma conta corrente, né, aplicar seu dinheiro e gastar o seu dinheiro por ela. O que fica fácil de pensar é que a diferença, por exemplo, do que era antes uma corretora de valores para um banco é que o banco tem conta corrente. Você pode ter um cartão de crédito e gastar. Antes, uma corretora de valores, ela tinha todos os produtos que existem no banco, só não tinha isso. Hoje em dia, as corretoras de valores se transformaram em bancos pelo advento da facilidade que existe hoje de fazer um banco virtual, como é o Nubank, como é o PagSeguro, como é esses outros tantos. Então, acabou possibilitando com que XP, BTG e todas as outras instituições que antes trabalhavam só como corretoras de investimento, agora também trabalham como bancos. Então, instituições financeiras não bancárias, eles trabalham basicamente com ativos que não são monetários, como ações, letras de câmbio, certificados de depósitos bancários, os famosos CDBs. Mas, como eu falei, hoje em dia no Brasil é difícil ver uma instituição financeira não bancária que não acabou se transformando em bancária também, por conta dessa mudança mais recente. Beleza? E aí o sistema financeiro ele é dividido em duas partes. O sistema normativo dá as regras do jogo, fala como cada um tem que jogar e fiscaliza se está todo mundo jogando de acordo. E o sistema de intermediação financeira, que são realmente as instituições que estão dentro de campo ali, jogando o jogo que foi estabelecido. E aí tem esse quadro aqui que vai mostrar exatamente onde cada instituição se encontra, né? O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo ali do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central, a gente vai falar dele agora nos próximos todos os slides. A Comissão de Valores Mobiliários é a instituição que deveria fazer a fiscalização do mercado financeiro. E fiscalização é saber se as empresas que estão lá com ações na bolsa estão colocando certo os seus balanços, se ninguém está enganando as pessoas que estão comprando as ações, que nem aconteceu no caso da Americanas, que aconteceu na fraude da Americanas. Por mais de 10 anos, os caras lançaram que tinha mais dinheiro em caixa do que tinha de verdade. E aí, quando trocou o CEO da empresa, o cara falou, tem um rombo aqui que o pessoal está escondendo. Mas de quanto é esse rombo? 40 bilhões. 40 bilhões? Vocês têm noção do tamanho da grandeza disso? O rolo todo da Lava Jato foi um desvio de 6 bilhões. Isso coloca em xeque aquele questionamento. Mas empresa pública tem muito roubo, empresa privada não, né? Empresa privada tem também. Estou dizendo que nenhum é isento, mas falar que só por estar no lado privado não vai ter ineficiência, não vai ter roubo, também é sonhar com um mundo que não existe, né? A Comissão de Valores Mobiliários, ela é responsável também por coibir o que a gente chama de informações privilegiadas. Já ouviram falar disso? Inclusive, teve um caso que saiu essa semana que eu vi no jornal. Tinha um grupo de pessoas que trabalhavam no mercado ali, né, fazendo day trades, que são operações que são abertas e fechadas no mesmo dia. E tinha um cara que trabalhava numa corretora, numa instituição financeira, não lembro agora o nome, não sei se nem foi falado qual, mas ele trabalhava com uma galera que movimentava uma grana pesada. E aí o que acontecia? Esse cara, quando ele via que ia rolar um movimento de compra ou de venda de ações, de uma ordem de grandeza que ia movimentar o mercado, ele ligava para os seus amiguinhos e falava, imagina assim, tal cara vai vender uma posição muito grande de uma empresa. Aí esses caras, sabendo que esse movimento ia acontecer, antes dele acontecer, eles iam lá e faziam antes. Então, se eu sei que um grande investidor vai comprar umas ações ali de uma empresa
que não é tão grande a ponto de poder movimentar o preço da empresa, do tipo, ó, o cara vai comprar ações de uma empresa de varejo aí. Aí eu sei que o cara vai colocar muitas ordens lá que vão fazer com que o preço suba, porque não tem no book de ofertas quantidade suficiente de venda de ações naquele exato preço. Então, o que acontece quando a demanda é maior do que a oferta, o preço vai acabar subindo. Então, isso gera um movimento que você pode analisar no gráfico, que é ação de valor. O que eles estavam fazendo é um negócio que chama front runner, que basicamente é o seguinte: se você sabe que vai ter uma grande movimentação tipo essa, você compra antes e vende depois. Então, o seu grau de assertividade é muito alto. Nesse caso aí foi pego, os caras acertavam 94% das vezes. Então, é muito lucrativo para eles, né? Outro caso que também foi exemplar, que a Comissão de Valores Mobiliários tomou uma atitude, foi o caso do Joesley Day. Vocês já ouviram falar do caso do Joesley Batista, da JBS? Foi quando o Temer tinha assumido a presidência, né? E o Joesley, que é um cara dono da JBS, muita grana, muita influência, ele se reuniu com o Temer de madrugada no Palácio do Planalto e colocou um gravadorzinho lá. E aí tem uma frase famosa do Temer, né? Que o Joesley fala alguma coisa do Eduardo Cunha, que ele tá preso, mas estão pagando ele para ficar quieto, né? Calar a boca ali e não jogar merda no ventilador. Que, inclusive, ele era do mesmo partido do Temer. Os dois eram PMDB. MDB hoje em dia, né? E numa das frases, né, que ficou mais famosa, é o Temer falando, ó, tem que manter isso aí. E várias outras coisas que ele falou, assim, que se fosse em outro presidente ou em outro momento, várias coisas ali seriam plausíveis de impeachment também. Mas dado que tinha acabado de acontecer o impeachment da Dilma e todo mundo estava dentro de um grande acordo nacional, né, essa porra toda aí que aconteceu, né, acabou que o negócio foi mais abafado. Mas o Joesley, ele teve essa conversinha com o Temer e ele sabia o quanto que a divulgação daquele áudio ia balançar o mercado, certo? Então o que ele fez? Durante um mês, ele já gravou hoje, ele ficou um mês comprando dólar e vendendo ações da própria empresa. Quando ele tem participação societária na empresa a um grau de significância, que nem ele tinha, ele tem que avisar o mercado que ele vai vender ou comprar as suas próprias ações. Isso, para quem está operando na bolsa, aparece como fato relevante. Então, fato relevante, aparece uma nota da Bolsa de Valores falando, o cara que é dono da JBL está vendendo ações da própria empresa. Porque ele tem informações que o público às vezes não tem, que ainda não saiu nos balanços. Então, quando ele vai fazer algum tipo de movimentação, ele tem que informar todo mundo para não falar, ele sabe que vai dar merda e está vendendo já, certo? Então, o que ele fez? Comprou dólar, vendeu ações da própria empresa. E aí ele soltou a bomba, jogou no jornal. Saiu em todos os jornais. Escândalo. Temer flagrado, falando besteira ali com o Joesley Batista. E o Joesley já estava envolvido em inquéritos relacionados a Lava Jato e outras coisas, né? Caixa 2 e grana pra lá e pra cá. E ele já sabia que ele ia se fuder. Então, o que ele fez? Ele jogou a bomba no ventilador, fez um acordo de delação premiada, né? De leniência, tal, não sei o quê. Não sei os termos exatamente. E acordou em pagar 80 milhões pro Estado, né? Devolver ali. Só que essas operações que ele fez, depois que ele soltou essa bomba aí, o que ele fez? Ele recomprou ações da própria empresa e vendeu o dólar. E nessas duas operações somadas, ele ganhou 200 milhões. Entendeu? Qual que foi o lance? Então ele armou a arapuca perfeita. E ele só foi pego, assim, quase um ano depois, assim, que o pessoal falou, aconteceu essa parada aí, e daí ele foi punido e tal, mas tá aí soltão aí, andando pra lá e pra cá, tranquilo. Esse é um tipo de crime que lesa muita pessoa, e aí parece que o negócio fica mais brando. Se você matar uma pessoa, você vai ser preso. Se você matar milhões de pessoas, dificilmente você vai ser preso. Se você lesar uma pessoa, a galera vai em cima. Agora, se você lesar um monte de pessoas, os caras invadem outro país, matam a gente pra caralho, e aí quem vai preso? Ninguém. Galera da Botkiss, né? É outro caso também, emblemático, né? Porque quando o cara tá numa posição que ele tá ali de ter dinheiro para enrolar o processo, fica muito conveniente, né? A justiça não é igual para todo mundo, né? A justiça depende do advogado. Quanto você tem de grana de recurso, é o que eu falei, matou muita gente, você não vai ser preso. Matou uma, você vai. Aqui, claramente, ele roubou dinheiro de todo mundo que estava investindo. Porque ele enganou todo mundo a comprar uma coisa, vender outra. Ele manipulou o mercado. Quantas de pessoas que ele lesou? É incalculável. Porque até mesmo considerando só as pessoas que estão operando as ações dele e o dólar, já seria gente pra caralho. E pessoas que têm fundos de investimento que
parte do fundo tem ação da empresa dele. Então, gente pra caralho. Então. E esse caso da Americanas também é outro caso emblemático que a Comissão de Valores tinha que trabalhar ali de maneira exemplar, porque se transparece que o sistema financeiro está com essa falta de credibilidade, que o negócio é meio várzea, isso vai ser convertido em juros que a gente tem que pagar mais para os investidores que vêm de fora investir aqui, certo? Lá nos Estados Unidos, sempre que acontece algum caso desse, por exemplo, a Petrobras. Quando saiu o escândalo lá da Lava Jato, a ação caiu bastante. Por que caiu? Porque a galera não sabia o que ia acontecer no futuro e nem quanto que era o rombo. Quando descobriram quanto foi o rombo e quanto que ia ter que pagar de multa, a ação voltou a subir. Não era uma coisa que estava prejudicando a empresa, porque eles vão colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, durante vários anos. Aí a galera nem percebe, né? Mas não é que a empresa estava sendo quebrada, a empresa estava falindo. A ação caiu pela expectativa futura, não pelo que estava acontecendo ali antes, certo? Aí, para quem comprou a ação da Petrobras e viu o negócio derreter, ficou por isso mesmo. Tinha que aguentar o choro e ficar segurando a ação até ela subir de novo. Para quem comprou os chamados ADRs lá nos Estados Unidos, que é um papel que replica a variação da Petrobras lá nos Estados Unidos, é como se a empresa lançasse ações lá também. Para quem comprou esse papel e viu a Lava Jato acontecer, o que acontece? A Lava Jato foi possível porque eles mentiram no balanço. Falaram que eles estavam gastando tanto em uma obra, mas na verdade estavam gastando menos e estavam roubando dinheiro. Então foi problema de transparência de informações. O que aconteceu? Rola um processo de ação coletiva e todo mundo que tinha ações em tal período que isso aconteceu de fraudar o balanço recebeu uma indenização. Entendeu? E aqui no Brasil? No Brasil não teve nada. Beleza? Alguma dúvida tem? Aí para citar aqui tem, né, instituições especiais, que é o Banco do Brasil, o BNDES, Caixa Econômica. Instituições de intermediação tem ali as bancárias, não bancárias, auxiliares e não financeiras, né? Estão descritas aí. E aí vamos entrar aqui na questão do Banco Central e daí a gente já coloca ali o final do conteúdo para a prova. Então, primeira coisa que tem que se colocar ali, qual é o objetivo do Banco Central? Então anota aí que essa vai ser uma pergunta. O objetivo do Banco Central é estabilidade de preços, controle da inflação, ou de outra forma, né, garantir o poder aquisitivo da moeda. Só esse é o objetivo, certo? Lá nos Estados Unidos, o que é o equivalente ao Banco Central deles, chama Federal Reserve, que é um conjunto de bancos, também chamado de Fed. O objetivo do Fed é estabilidade de preços ao melhor nível de emprego possível. Aqui é só estabilidade de preços. Você fala, por que aqui não tem também essa questão do melhor nível de emprego? Porque aqui no Brasil a gente já teve um período muito grande de inflação muito mais alto do que outros lugares, né? A gente hoje olha para a Argentina, vê, nossa, os caras estão fodidos, mas a gente era tanto quanto. E aí o pessoal tirou esse objetivo do Banco Central para, teoricamente, ele não ser utilizado a fins políticos, né? De que um governante ia lá e falava, ó, para ele aumentar o nível de emprego, ele tem que jogar lenha na fogueira e acaba que isso é um fator que aumenta condições para ter inflação. Então, para ele não se contradizer, né, de repente fazer uma política que é muito expansionista a fim de ganhar a eleição, porque gera emprego e ganha voto, então falaram, ó, o Banco Central só cuida da inflação, que se isso aí resolver, tá bom demais. Beleza? Aí outra perguntinha, qual é a função do Banco Central? E aí são essas 5 aí. Ele é o banco dos bancos, ele executa a política monetária, ele controla, então, né, a quantidade de emissão de moeda, através ali da Casa da Moeda, né? Ele fiscaliza o sistema financeiro e ele é o banco do governo, que é a política monetária, quais as variáveis, para que serve? Isso aí é a primeira pergunta que vai ter na prova. Igual teve essa pergunta na outra prova também para a política fiscal, certo? Então, quando eu falo uma política monetária contracionista, eu estou puxando o freio da economia, estou desacelerando a economia para controlar a inflação. Quando eu falo uma política monetária expansionista, eu estou reduzindo juros para botar mais lenha na fogueira, certo? Vai. No caso ali seria para que serve a política monetária. Isso. A expansionista e a contracionista. Cada uma tem um motivo, entendeu? Você entendeu? Oi? Ah, pode tirar. Mas a expansionista reduz a dívida. Que se eu diminuo a taxa de juros, a dívida pública vai se reduzir também, em proporção ao PIB, porque eu vou pagar menos juros, né? O M é de mais moeda? O M é a quantidade de moeda na economia.
Isso. Então, quanto dinheiro tem circulando na economia? Ele aumenta ou diminui, certo? Então, aumenta a moeda. Isso. Uma coisa acaba influenciando a outra. Porque se eu cobro menos juros, quer dizer o quê? Que ele vai pegar, você que tem um título público, você vai vender o seu título público para o governo de volta, ele pega o seu título e te devolve moeda, então ele põe mais dinheiro circulando. Quando ele quer fazer uma política contracionista, ele aumenta os juros, então você fala assim, pô, com esses juros aí eu quero investir, então eu coloco o dinheiro em título público. Quando eu coloco o dinheiro em título público, ele tira o dinheiro em circulação e coloca o título na sua mão, entendeu? O emprego aumenta? O emprego aumenta, isso. Se usar só as coisinhas para explicar. Tá, É? tá, se tiver apontado para a direção certa. Ah, então tá ótimo. Aí vai... Então, quando eu estou numa crise financeira, bateu um Covid aqui, eu tenho que jogar um gás na economia, certo? Então, eu reduzo a taxa de juros. O que acontece? A galera fica menos motivada a investir num título público ou na renda fixa, pega esse dinheiro e vai fazer aplicação em bens e serviços na economia. Então, eu coloco mais bens e serviços na economia, porque o juros está mais barato. Eu posso financiar uma construção mais barato, eu posso comprar um carro mais barato, eu posso financiar máquinas e equipamentos mais barato, então aumenta a oferta agregada, certo? Porque quando o cara vai fazer um investimento, ele vai olhar a taxa de juros. Ele vai olhar qual a melhor alternativa de investimento que eu tenho. Se a taxa Selic está lá pagando 20%, para eu abrir um negócio, ele tem que pagar um tanto mais do que 20%, certo? Porque 20% eu já tenho no título público sem fazer nada em casa, né? Então não faz sentido eu abrir um negócio que pague 20%. Seria o retorno dos investimentos, taxa interna de retorno. Beleza? Alguma dúvida aqui mais? Quando ele está querendo controlar a inflação, ele aumenta os juros, porque daí, às vezes, a inflação é uma inflação de demanda. Ou seja, as pessoas estão demandando mais do que tem de oferta. Se eu estou demandando mais coisa que tem de oferta, aí o preço sobe. Mas se eu pego e ofereço, em vez de você comprar esse carro aqui financiado, agora vai ficar mais caro para você financiar o carro, mas eu vou pagar mais juros aqui no título público. Você fala, vou esperar um pouco, por dinheiro no título público, depois com o rendimento eu compro o carro. Então é um jeito de tirar o dinheiro da economia, né, e reduzir a base monetária. Quando a gente fala vulgarmente hoje, imprimir o dinheiro, essas coisas assim, eu estou falando de uma política monetária expansionista, certo? Literalmente não é que ele imprimiu o dinheiro, ele pode aumentar ou diminuir a base monetária sem rodar a máquina de dinheiro, certo? Alguma dúvida nessa tabela aí? Beleza? Então, a última questão aqui, daí a gente encerra e na aula que vem eu falo sobre a crise que aconteceu aí. Eu vou perguntar, quais são as ferramentas para a política monetária? São essas 5, dessas 4, mais uma quinta aí, né, que já está implícita nesse quadro aí, que é o controle da taxa de juros. São operações de mercado aberto, redesconto, emissão monetária, e esse já pode pôr também controle da taxa de juros e depósitos compulsórios. Tem um lugar também que vocês vão ver perguntando assim, quais são os instrumentos de política monetária, né? Instrumentos, ferramentas é a mesma coisa, tá? Aí só para explicar cada um aqui rapidamente. O mais utilizado é operações de mercado aberto, ou open market, que é compra e venda de título público. Então, o governo quer fazer uma política expansionista, ele vai no mercado financeiro e compra título público da mão das pessoas. Então, você tem lá um título público. Ele vai lá e fala, eu compro esse título de você. Então, ele dá dinheiro na mão dos investidores e pega o título de volta. Então, ele aumentou a base monetária. Beleza? Se ele quer fazer o contrário, ele vende mais título público. Então, em conjunto, assim, vamos dizer, ele fala, estou pagando um juros maior. Então, ele vai vender mais título. E põe mais título para venda. Quando ele vende o título, ele pega o dinheiro das pessoas e guarda. Então, ele reduziu a base monetária. Entendeu? Entendeu ou não? Oi? Se eu quero expandir a política monetária, eu vou lá e compro o seu título público. Então, eu pego as pessoas que têm título público e falo, dá aqui seu título, eu te dou dinheiro. Então, ele colocou mais dinheiro em circulação. Beleza? Se ele quer fazer o contrário, eu quero fazer uma política contracionista, ele tem que reduzir a base monetária, né? Então, ele fala, tem um juros maior aqui, dá o seu dinheiro aqui para mim, eu guardo o seu dinheiro aqui e te dou um título. Então, a quantidade de dinheiro circulando diminui. Então, ele, através de pegar ou vender o seu título, ele reduz a quantidade de dinheiro que está circulando. Mas quando está com juros maior, você compra o título, porque depois quando vender ele de novo, você ganha mais dinheiro, é isso? Vamos dizer, o juros está a 10%, certo? Aí ele vai lá e fala assim, galera, os juros agora vai para 20%. Aí você que estava pensando em, de repente, comprar um carro, você fala, caramba, 20%,
eu vou esperar um pouquinho para comprar o carro e vou ganhar esses 20% aí durante um ano, depois eu compro o carro, certo? Então, quando você compra um título público, você dá o seu dinheiro e ele guarda o seu dinheiro. Ele não aplica em outro lugar, ele senta em cima. Por quê? Porque daí a quantidade de grana circulando diminui, entendeu? Exatamente. O título público é um investimento igual ao poupança, só que tem algumas diferenças da característica. Isso, rende mais. Daí você fala, toque meu dinheiro, entendeu? Agora, quando ele quer, tá uma crise financeira acontecendo aí, então, né? A galera não quer gastar grana. Aí você fala, galera, agora de 20 eu vou estar pagando 5% agora por ano. Então você fala, agora eu não quero mais o título público, tá? Devolve meu dinheiro aqui que eu vou aplicar em ações, vou montar um negócio. Então eu gero mais emprego, coloco mais dinheiro na economia. E gasta em bens e serviços. E aí estimula o emprego, estimula a demanda, entendeu? Então essas são operações de open market, que chama. Essas definições sobre as ferramentas também. Eu vou só perguntar quais são as ferramentas, escreve essas 4 coisas aí e... Isso. Open market é o quê? Compra e venda de título. Mas é explicar ela. Não precisa. Citar já tá bom. Beleza? Operações de redesconto é uma ferramenta que ela não é tão utilizada hoje em dia quanto era antigamente. E funciona da seguinte maneira. O banco comercial, ele tinha que fechar o balanço todo dia positivo, certo? Para fechar positivo, às vezes o cara não tinha o dinheiro, porque o banco não tem toda a grana que ele empresta para os outros, não tá ali no... Viu? Tá acabando já, depois vocês conversam aí. Então ele pega e quando o banco ele precisa emprestar dinheiro de alguém, ele empresta do Banco Central. Esse redesconto é uma taxa de juros do Banco Central para outros bancos. Então quando ele aumenta o redesconto, ele tá falando que, o Bradesco, não vai ficar emprestando muito para os outros aí, porque se você ficar precisando de empréstimo, vai sair mais caro. Então, a intenção é que o Bradesco fique mais na moita ali, falar, se eu emprestar demais, eu precisar pegar dinheiro emprestado do governo, aí vai sair mais caro, certo? Porque o banco faz o quê? Ele pega o seu dinheiro e empresta para os outros, pega o seu dinheiro e empresta para os outros. Só como ele tem que fechar o dia positivo, na época que a gente tinha muita inflação, acontecia bastante o que chama... empréstimos overnight. O cara, às 6 da tarde, ele vai lá, pega um empréstimo com o Banco Central, o Bradesco pega um empréstimo do Banco Central, 6 da manhã, 7 horas, ele vai lá e devolve. Por quê? Só para fechar o balanço de um dia para o outro positivo. Aí ele faz isso todo dia, paga os juros de um dia. Por quê? Porque a lei fala que você tem que fechar positivo. E aí, para diminuir isso aí, o cara vai lá e aumenta o redesconto, que é a taxa de juros que o banco paga para o Banco Central. Então, é como se ele fizesse a mesma coisa do Open Market, só que entre bancos e Banco Central, beleza? Controle de emissões é basicamente o quanto que ele vai girar a impressora ali, de colocar dinheiro mesmo no mercado. E assim, muitos falam, imprime dinheiro, não imprime dinheiro. A verdade é que a quantidade de moeda circulando, ela tem um ciclo que independe se a economia está crescendo ou não, porque no final do ano as pessoas ganham 13º, gastam mais dinheiro para viajar, para comprar presente. Então a quantidade de moeda, normalmente no final do ano, no começo ali, ela é uma quantidade maior e no meio do ano é uma quantidade menor. Só um ciclo econômico ali de demanda por moeda. Isso é normal. Não precisa ter a ver com estar fazendo uma política expansionista ou contracionista, certo? Mas também pode ser utilizado. Hoje em dia não é, mas é uma das ferramentas. Beleza? E a última coisa aqui é o chamado depósitos compulsórios, que também são chamados de reservas obrigatórias. Aí, para exemplificar isso aí, imagina só, eu tenho um banco. E aí você vai lá e se deposita R$100 no meu banco. Se eu não tiver nenhum depósito compulsório, quer dizer o quê? Que eu posso pegar esses R$100 e usar como eu quiser. Vamos dizer que se colocou R$100 aqui, eu peguei e emprestei para você. Você pegou, gastou o dinheiro com ela foi lá e depositou aqui. No meu balanço já tem R$200, né? Eu peguei esses R$100 de novo e emprestei para você. Você vai lá, gastou o dinheiro com ele foi lá e depositou. Então no meu balanço já tem R$300, com R$100 emitido, certo? E ele pode fazer isso indefinidamente, o que a gente chama de multiplicador bancário. O banco multiplica a quantidade de moeda circulando, entendeu? Porque ele não precisa ter todo o dinheiro dos correntistas em caixa. Nenhum banco tem. Todo banco trabalha com mais dinheiro que tem em caixa. A gente chama isso de alavancagem. E essa é uma característica do banco. Se eu falar assim, pessoal, o Banco do Brasil vai quebrar e todo mundo acreditar em mim e for sacar o dinheiro, o banco quebra de verdade. Porque nenhum banco tem quantidade de dinheiro dos seus correntistas em caixa. Ele pega esse dinheiro e põe para trabalhar o dinheiro, né? Aplica em coisas. Aí, para reduzir isso aí, existe o depósito compulsório. Então, cada R$100 que entra lá na poupança, o banco ele tem que deixar 60%, mais ou menos, aqui no Brasil, depositado no Banco Central parado, sem fazer nada. Então, se ele depositou R$100 aqui, eu posso emprestar só 40. Se ela gastou 40
depositou aqui, desses 40 que entrou, eu vou gastar 60% de 40. Então, 24. Então, vai reduzindo a quantidade do multiplicador bancário, entendeu? Deu para entender? Multiplica menos o dinheiro. Porque se eu puder usar todo o dinheiro da forma que eu quiser, eu empresto para todo mundo, toda hora que entra um dinheiro que empresto. Agora, se eu tenho um depósito que é compulsório, entra 100 aqui, diminui o que eu posso emprestar. Entra mais 40, diminui o que eu posso emprestar. Entendeu? Então, ele pode fazer uma política monetária sem mexer na taxa Selic, por exemplo. Ele só mexe no depósito compulsório, vai fazer com que os bancos emprestem menos dinheiro e com isso a quantidade de moedas seja menor. Entendeu? Alguma dúvida? Então, para hoje é isso aí mesmo, só, pessoal. Fala mais alto, que eu não escutei. Não tem a ver com tudo, mas assim, qual a diferença deles pro que eles têm na Ponzi? O esquema Ponzi é uma pirâmide financeira, certo? Tem vários tipos de pirâmide financeira. Pensando já em lançar um curso de pirâmide financeira aí, né? Que eu acho que ia ter um sucesso na internet maravilhoso, né? Aí, vou falar pra você, assistir um filme e um documentário de um cara que chama Madoff. E também tem um filme de um cara que é com o Jack Black, sabe o Jack Black? Um gordinho assim, um monte de filme de comédia. Ele tem um filme com pirâmide financeira que chama O Rei da Polska. Ele tem uma banda de música polonesa e ele começa a fazer uma pirâmide financeira para financiar a banda, daí a pirâmide cresce mais do que ele. Mas esse cara aqui é importante vocês pesquisar. Até no livro de arquivo de documentários, essas coisas, tem lá o nome desse cara, Madoff. E eu explicando a história dele, você vai entender o que é o esquema Ponzi. Esse cara trabalhava no mercado financeiro, tinha muitos amigos ricão ali, sempre uma pessoa que transparecia muita confiança e tal. E ele fez uma pirâmide financeira que durou uns 40 anos aí. Foi mais de 50 bilhões que ele deu de golpe na galera. E só gente rica. Como que é uma pirâmide financeira? Tem gente que acaba fazendo isso falando assim, dá o seu dinheiro pra mim, eu invisto em aposta esportiva. Eu invisto em Bitcoin, mas o cara não investe em nada, sabe? Como que funciona? Eu falo assim, te dou 10% ao mês. Você fica com medo e fala, 10% é dinheiro pra caralho, né? Você sabe quanto que multiplica seu dinheiro, 10% ao mês? Quanto tempo você demora pra ter 1 milhão? Você já fez essa conta? Sabe como faz? Se todo mundo soubesse dessa forma, ninguém mais nunca ia cair num esquema de pirâmide. Porque você ia falar, nossa, não é possível. Em 1 ano eu vou ter tanto dinheiro? Eu tô sendo enganado. Mas como você vê 10% ao mês, você não acha que é tanto, tá? Depois você põe na calculadora, mas o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que multiplica aqui 1 mais a taxa, no caso que você põe 0,1, elevado a n, tá? Então faz no seu celular aí. Coloca aí o R$1.000 vezes 1,1 elevado a 2 anos, a 24. Vê quanto que dá. Não, é elevado a 24. Aqui, ó. 1.000